Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos estudar sobre hidrostática. Na verdade, nós vamos fazer uma revisão sobre esse conteúdo, haja visto que já foi um conteúdo visto por nós em algum momento aí da nossa trajetória deste ano ou de anos anteriores, tá? Nós vamos falar sobre a densidade, a pressão, que são os títulos básicos que eu estou mostrando para vocês, pressão atmosférica, princípio de Pascal e de Arquimedes, e aí, né, de forma resumida, isso vai ser a hidrostática, recapitulando alguns pontos que são mais importantes aqui do meu ponto de vista, tá bom? Então vamos iniciar com a densidade. O princípio de estudar densidade pode ser que a gente tenha que entender então qual que é a relação entre a massa e o volume de uma determinada substância. Ou seja, por exemplo, todo mundo deve se lembrar daquela velha pergunta: o que pesa mais? Um, um quilo de chumbo ou um quilo de algodão? Então, isso daqui tem a ver não simplesmente com massa e volume, mas com densidade. O que é, então, a densidade em si? Densidade é uma grandeza que mede o nível de concentração da massa de uma substância em um determinado volume. Em forma matemática, nós expressamos a densidade da seguinte maneira: densidade, indicada pela letra grega ρ, que muitas vezes vocês podem encontrar em algum material a letra D mesmo, tá? D é igual a massa sobre volume. E essa massa específica aqui, ela tem uma coisa interessante. Massa específica ou densidade são basicamente a mesma coisa. A diferença entre as duas é que alguns materiais eles diferenciam uma da outra com o seguinte ponto: densidade é relacionada a qualquer tipo de substância, pode ser misturada ou com uma única, e quando é uma única substância sendo estudada, aí nós dizemos que é massa específica. Um exemplo seria você ter, por exemplo, uma barra somente de ferro, e você quer estudar a densidade dela. Se for só ferro, então é massa específica. Agora, quando você tem uma liga metálica, por exemplo, de ferro e alumínio, não sei se é possível criar, mas digamos que seja, então você vai ter a densidade ao invés de massa específica, tá? Essa é a diferença. Dentro do sistema internacional, a densidade ela é dada por quilograma. Ih, rapaz, olha o cara passando de moto aí. Quilograma por metro cúbico, quilograma é a unidade padrão de massa e metro cúbico, unidade padrão para volume, tá? Mas nada impede de aparecer em outros formatos, como sendo grama por centímetro cúbico, grama por ml. Lembrando, tá, uma coisa importante: 1 centímetro cúbico equivale, tá, a 1 ml. Isso aqui é bem interessante na hora de fazer conversões. Ou 10 ao cubo quilogramas metro cúbico. Isso também significa dizer aqui para a gente que de grama por centímetro cúbico para transformar em quilogramas, ou seja, no sistema internacional, você multiplica por 1000, tá? 10 ao cubo, 1000. Aqui embaixo tem uma tabela com alguns tipos de materiais com suas densidades respectivas, e aqui eu trouxe essa tabela do nosso material só para a gente entender uma coisa bem importante. Densidade é algo característico da substância. Então, qualquer substância vai possuir sua densidade característica, tá? A água é definida como sendo 1, e a partir dela a gente tem os outros, tá? A gasolina 0,760, o álcool é 0,789, o mercúrio 13,6, o cheiro de mercúrio é bem denso, tá? Muito mais denso que a água. O magnésio é 1,7, alumínio e ferro aqui, como vocês podem ver, esses aqui todos são mais pesados, tá? Entre aspas, na verdade são mais densos do que a água. Para a gente entender que essa fórmula, né, e o conceito da densidade associada a massa e volume, nós temos esse primeiro exercício aqui. E esse primeiro exercício diz o seguinte, ó: um trabalho publicado em uma revista científica informou que todo o ouro extraído pelo homem até os dias de hoje seria suficiente para encher um cubo de aresta igual a 20 metros. Sabendo que a massa específica do ouro é de aproximadamente 20 gramas por centímetro cúbico, podemos concluir que a massa total de ouro extraído pelo homem até agora é de aproximadamente quanto? Então, de forma simplificada, a gente tem o seguinte, ó: eu sei que a densidade é massa sobre volume, certo?
Eu quero saber a massa, então eu tenho que resolver esse cálculo aqui. Massa, eu passo o volume para o outro lado, é a densidade vezes o volume, tá? Para que a gente possa obter o resultado dentro do sistema internacional, ou seja, como vocês podem ver aqui no gabarito, né, em toneladas, a gente vai ter que fazer primeiro uma conversão e alguns cálculos iniciais. Primeiro, a densidade é 20 gramas por metro por centímetro cúbico. Lembre-se que para eu transformar em quilogramas, eu vou multiplicar por 1.000, ou seja, se eu multiplico por 1.000, o resultado vai dar 20.000 quilogramas por metro cúbico, tá? Então, transformando de grama para quilograma, multiplico por 1.000, tá? Então, hoje aqui, multipliquei por 1.000, recebo esse resultado como resposta. Uma outra coisa que eu preciso entender é que o volume é dado quando é um cubo. Todos devem ter estudado em matemática. Se não estudou, tem vídeo aqui no canal ensinando como vocês vão calcular. É só entrar lá na playlist de geometria plana espacial, ter vídeos ensinando como calcula, tá? Então, para calcular o volume de um cubo, é só você fazer lado ao cubo, ou seja, 20 ao cubo, 20 ao cubo, 2 ao cubo é 8, e aí é só colocar 3 zeros aqui, ou seja, 8.000 metros cúbicos. Para finalizar a questão, calcularmos a massa, é só multiplicarmos a densidade, que é 20.000, vezes as arestas aqui, no volume, que é 8.000. Multiplicando, eu vou simplesmente colocar aqui essa multiplicação, vai dar 16, e aí eu repito 4, 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 quilogramas, tá? Que é a unidade padrão. Mas observe que a resposta está em toneladas, então 1 quilo, ou melhor, 1 tonelada é 1.000 quilos, então eu divido por 1.000, isto é, eu tiro 3 zeros aqui, e eu vou ter aqui 160.000 toneladas. E aí, transformando, não há necessidade, né, porque a gente já pode ver que o único que tem o 16 aqui seria a letra B, mas se eu fizer a transformação, 1,6 vezes 10 elevado a 5. Ó. 3 zeros, 4 zeros, mais um dígito, 5 toneladas. Tá? E aí a gente finaliza essa questão utilizando a fórmula padrão aqui do cálculo de densidade. O segundo tópico que eu quero abordar com vocês nesse vídeo é revisar um pouco sobre pressão. Então, o que é a pressão? Resumindo o nosso estudo, e só para deixar claro para vocês, tá? Não estou usando câmera porque, na verdade, ia dar um pouco de trabalho para configurar ela, já que eu tinha desinstalado, então vou deixar sem câmera mesmo. E aí, ocupa menos espaço aí na tela que vocês vão estar vendo, tá? Bom, então o que seria pressão? A pressão, ele é um conceito que a gente utiliza bastante no dia a dia, mas geralmente nós associamos a pressão no dia a dia como se fosse algo de força, tá? Como se a gente fosse aplicar força sobre algo. Então, de forma resumida, a pressão é uma grande concentração associada, uma grandeza associada ao nível de concentração da força, tá? E aí essa concentração de força é aplicada numa determinada região, ou seja, numa determinada área. Então, de forma matemática, nós temos que a pressão é a força aplicada sobre a área. Essa força pode ser a força-peso, lembre-se que peso é massa vezes gravidade. Essa força, ela pode ser a normal, ela pode ser outros tipos de força, mas geralmente são forças de contato, tá? Então, vale a dica aí, tem que ser forças de contato aí para ser aplicado pressão, porque a pressão é a concentração dessa força numa determinada superfície, tá? Dentro do sistema internacional, como força é Newton e a área é metros quadrados, pressão é Newton por metro quadrado, ou, como a gente vai ver depois, Pascal, tá? Em homenagem a Pascal. Bom, para a gente entender isso aqui, vamos resolver esse exercício. Ó. Esse exercício é bem simples. Diz assim: o elefante tem massa de 6 toneladas e cada uma de suas patas tem um apoio de 750 gramas, ou melhor, centímetros quadrados, centímetros quadrados.
Uma bailarina tem a massa de 50 quilos e apoia-se sobre a ponta do pé, sendo que esse pé dela tem 5 centímetros quadrados de, né, superfície. Ele pergunta qual é a relação entre pressão da bailarina e do elefante, tá? Então, primeiro a gente vai calcular separado a pressão do elefante, tá? Vou deixar assim, ó. É a força, que nesse caso vai ser a força peso sobre a área, tá? A força peso, no caso aqui é de 6 toneladas, então vai ficar 6.000 quilogramas, só que peso é massa vezes gravidade. Então, se ele pesa 6 toneladas, é só multiplicar por 10 que eu vou ter o peso, tá? Então, é massa vezes gravidade. Já a área, ele dá para a gente aqui 750 centímetros quadrados, que é o apoio do pé. A gente poderia multiplicar por 4, mas no final a gente não vai precisar, porque quando a gente fizer o peso da bailarina sobre o peso do elefante, ou melhor, a pressão, né? Esse 4 que vai estar aqui vai simplificar, então não há necessidade de a gente multiplicar por 4. Sei, a gente vai ver no final as contas, tá? E aí, fazendo esse cálculo, eu posso simplificar esse zero com esse zero, voltei então 6.000 dividido por 75, e aí, como eu estou gravando, vocês podem conferir aí, vocês podem fazer 6.000 dividido, provavelmente não vai aparecer para vocês a calculadora, mas o resultado aqui vai ser 80, tá? Então, 80 Newton por metro quadrado. E aí, fazendo aqui agora da bailarina, o peso da bailarina, a pressão da bailarina, vai ser o peso dela sobre a área, a massa dela é 50, a gravidade é 10, e a área dela é de 5 centímetros quadrados, tá? E que vai um detalhe importante, tá? Aqui é Newton por centímetros quadrados, porque eu não fiz a conversão para metros. No final eu explico para vocês por que eu fiz isso. Então, efetuando aqui a divisão, tá? 50 vezes 10, eu vou simplificar primeiro, então aqui vai ficar 2, 50 vezes 2, 100. 100 newtons por centímetros quadrados. Por que eu não converti os pés, né, a área dos pés, para metros? Bom, eu não fiz essa conversão pura e simplesmente porque não há necessidade de nós fazermos a conversão, que no final o centímetro quadrado vai cortar com o centímetro quadrado. Então, não há tanta necessidade assim de nós efetuarmos essa conversão, tá bom? Eu poderia também converter muitas outras coisas usando aquela forma de densidade lá no início, mas não há tanta necessidade, tá? Então, agora é só a gente fazer o cálculo. O da bailarina é 100, então vai ficar 100 sobre os 80, que seria o do elefante. Simplificando, nós vamos ter 10 sobre 8, nesse caso. E aí 10 dividido para 8, posso simplificar por 2, então vai dar 5 sobre 4, e 5 sobre 4 vai dar 1,25, tá bom? Então, esse é o resultado dessa questão. Pode ser que eu tenha errado algum cálculo, então vou dar uma conferida aqui. E aí, não, é isso. Teoricamente, é isso aí mesmo, tá? O da bailarina é 10 ou 100, e o do elefante é 8, né? É 80. Então, 100 por 80 dá 1,25. Essa é a relação entre as duas pressões, tá certo? Então, a conversão não precisa ser feita, porque o centímetro cortaria com centímetro, Newton cortaria com Newton, então, por isso que nem tem unidade aqui quando a gente faz a relação. Dando continuidade, nós temos então a pressão atmosférica, como vocês podem ver aqui. Deixa eu dar uma limpadinha aqui nessa parte. E aí chegar um pouquinho mais para cá. Bom, a pressão atmosférica, por sua vez, tá? Ela é um estudo mais aprofundado aí da pressão, que a gente havia abordado agora como sendo a relação entre força e área. Bom, a pressão atmosférica vai ter a seguinte ilustração. Ó. Esse ar atmosférico exerce pressão sobre os corpos nele mergulhados, ou seja, é a pressão que toda camada de ar que está ao nosso redor aplica sobre
os corpos. Então, nós chamamos isso de pressão atmosférica, tá? Como a pressão é a medida da razão entre força e a área de atuação, a pressão atmosférica é a medida do peso do ar atmosférico pela área da superfície terrestre. Essa pressão em cada ponto aponta em todas as direções, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? Torricelli realizou uma experiência para determinar qual era o valor da pressão atmosférica ao nível do mar. O que ele fez? Ele encheu um tubo, esses daqui que estão aqui, de 1 metro de comprimento, com mercúrio. Em seguida, tampou sua extremidade aqui embaixo, como vocês podem ver a ilustração. Inverteu o tubo e o emborcou em um recipiente contendo mercúrio. Torricelli observou que, após destampar o tubo, o nível de mercúrio desceu e estabilizou-se na posição correspondente no item C aqui, tá? Que no caso era equivalente a 76 centímetros de altura, tá? Dentro do tubo. Então, nessa parte aqui do tubo, restou o quê? Restou vácuo. Então, ele fez essa experiência para denotar, então, o valor da pressão atmosférica. Com essa experiência, Torricelli então pôde concluir que a pressão exercida pela atmosfera da Terra ao nível do mar correspondia à pressão exercida por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, tá? Isso significa coluna aqui nessa ilustração, tá bom, gente? Isso significa dizer o quê? Que se pudéssemos, hipoteticamente, substituir todo o ar da Terra, tá? Por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, a pressão exercida seria a mesma, tá certo? Não significa que ia ter vida, não significa que iria continuar tudo do mesmo jeito, significa que a pressão seria a mesma, tá? Assim, Torricelli estabeleceu uma nova unidade para a pressão, que nesse caso ficou conhecido como pressão atmosférica, tá? Que ela é equivalente, 1 atm é equivalente a 76 centímetros de mercúrio, tá? Colunas de mercúrio, e 1,01 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Esse newtons por metro quadrado também pode ser utilizado como sendo Pascal, tá? A pressão atmosférica diminui com a altitude, ou seja, quanto mais alto, menor vai ser a coluna de ar que vai estar atuando sobre aquela área, logo a pressão é menor, tá? Os experimentos mostram que a pressão atmosférica diminui de aproximadamente 1 centímetro de coluna de mercúrio a cada 100 metros de altitude, tá? Bom, então, resumindo, nós temos esse conceito aí. Existe uma outra coisa, deixa eu ver se está aqui, vai estar aqui embaixo, que é falar um pouco sobre a variação da pressão com a profundidade. Eu comentei sobre a altitude, mas o que acontece se a gente se aprofundar em regiões com substâncias líquidas, como, por exemplo, o mar? A maioria das pessoas já experimentou, quando criança, dores de ouvidos depois de brincar por longo tempo de mergulhar em uma piscina. Isso acontece porque estamos habituados à pressão atmosférica normal, tá? De modo que, quando a gente está mergulhando na piscina, essa pressão tende a ficar mudando. Então, quando a gente mergulha, aumenta. Quando a gente sai, diminui. Então, essa pressão, a nossa pressão interna tende a se equilibrar com a externa. Então, pode causar esses problemas quando a gente está brincando aí, tá? Por causa disso, às vezes temos dor de cabeça ou dor de ouvido quando mergulhamos várias vezes em uma piscina. Como que a gente faz, então, para determinar a pressão, já que a pressão dentro de um líquido é diferente da pressão fora dele? A pressão em um líquido, em um ponto do líquido, como vocês podem ver, esse ponto Azinho aqui, ela é dada pela seguinte relação, tá? A pressão no ponto A é a pressão atmosférica mais a pressão exercida pelo líquido, tá? E essa pressão exercida pelo líquido aqui pode ser definida como sendo a densidade, tá bom? Densidade, que a gente viu lá no início, gravidade e esse H aqui que vai representar para a gente profundidade, tá? Ou seja, a altura que está submersa no líquido, tá bom? Então, de forma resumida, se a gente tem um cilindro como esse, essa é a relação. E além disso, daqui a pouco a gente vai ver alguns princípios, né, 2 princípios aqui interessantes, que vai mostrar para a gente que não importa o formato do recipiente que contém o líquido,
Não importa se você está no mar, ou se você está no rio, ou se você está numa piscina, se a profundidade for a mesma, a pressão exercida naquele ponto, naquela profundidade, vai ser a mesma, tá? Antes da gente falar sobre isso, vamos fazer mais um exemplo aqui. Esse exemplo diz o seguinte, ó. Um mergulhador persegue um peixe a 5 metros abaixo da superfície de um lago. O peixe foge da posição A para a posição B, para se esconder aqui na gruta, tá? Conforme mostra a figura. A pressão atmosférica na superfície da água é de 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, que é a aproximação, tá? A gente viu agora há pouco que é 1,01, tá? Mas aqui ele aproximou para 1. A densidade do mercúrio é de 13,6 gramas por centímetro cúbico e da água igual a 1. A DOT G igual a 10, a gravidade igual a 10. Aí na letra A, indicado para a gente fazer o quê? Qual a pressão sobre o mergulhador? Ele pede para a gente dar a resposta em Pascal, ATM, mercúrio, milímetros de mercúrio e metros de colunas de água. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar cada um deles para vocês, mas vamos entender só o seguinte. Ó. A pressão, no caso aqui do mergulhador, eu vou chamar de M aqui, é puro e simplesmente o quê? A pressão atmosférica mais a pressão do líquido, tá? Que no caso aqui, como o líquido ele está a uma profundidade de 5 metros e a densidade da água é 1 grama por centímetro, a gente vai fazer algumas conversões primeiro, tá? Primeiro, a pressão atmosférica é 10 a quinta, 1 vezes 10 a quinta é 10 a quinta, então não preciso colocar. A pressão exercida pelo líquido é a densidade, que a gente sabe que é 10 ao cubo, quando a gente está adotando a conversão da água. A gente viu isso aqui no início, nessa tabelinha aqui. 1 grama por centímetro cúbico é 10 ao cubo, ou seja, 1.000 quilogramas, tá bom? E além disso, a gravidade vale 10 e a profundidade vale 5, tá? Então, resolvendo essa continha, o resultado vai dar 10 a quinta mais 5 vezes 10 elevado à quarta potência. Como a gente aprendeu no início do ano, né, em notação científica, nas revisões, a gente sabe que para somar isso tem que estar na mesma unidade. Eu posso, por exemplo, colocar aqui 10 a quarta, 10 vezes 10 a quarta, mais 5 vezes 10 a quarta, e isso significa dizer que o resultado vai dar 15 vezes 10 a quarta, mas não está na notação científica, então transformando fica 1,5 vezes 10 a quinta potência, e como eu converti tudo para quilogramas dentro do sistema internacional, o resultado vai dar Newton por metro quadrado ou Pascal, né? Como a gente já está acostumado. Isso aqui é Pascal. Então a resposta, vamos esperar o caminhão passar. Então a resposta aqui em Pascal já está ok. Eu preciso transformar ela para TM. Então eu só preciso lembrar o quê? Uma TM é 1 vezes 10 a quinta Pascal aproximadamente, tá? Então, nesse caso aqui, para transformar em ATM, é só eu colocar 1,5 ATM, certo? Bem simples. Para eu transformar de ATM para milímetros de mercúrio, desculpem, é só lembrar que esses centímetros aqui, quando eu transformo em milímetros, eu multiplico por 10, então é só multiplicar por 760. Então 1,5 vezes 760, vamos ver quanto é que vai dar, vou usar uma calculadora, tá? Vocês podem fazer 1,5 vezes 760, o resultado vai dar 1,140 milímetros de mercúrio, tá bom? Porque ele não pede em centímetros de mercúrio, ele pede de milímetros. E em metros de coluna de água, aí tem uma que é uma coisa que a gente não sabe, mas de 1 atm para colunas de água, basta multiplicar por 10, tá? Então o resultado aqui é 10, melhor, 10, multiplico por 10, então vai dar 15 MCA, metros de colunas de água. Seria o mesmo deslocamento do mercúrio aqui, só que ao invés de mercúrio, a substância seria de água, tá? Então, resumindo aqui, nós temos a letra A. A letra B ele pergunta qual que é a variação da pressão sobre o peixe nas posições A e B. A variação aqui é bem simples, é zero, é nula. Por quê? Porque o peixe está na mesma posição, na mesma profundidade. Então, se está na mesma profundidade,
a pressão não sofre variação. Ela sofre variação nesses pontos, mas ele pede no ponto B e no ponto A, então, nesses dois pontos, respectivamente, não há variação. A gente pode resumir, então, dessa maneira. Para finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre esses dois princípios muito importantes, que é o princípio de Pascal e de Arquimedes. O princípio de Pascal estabelece que a alteração de pressão produzida em um ponto de um líquido em equilíbrio transmite integralmente a força, tá? Transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido e as paredes do recipiente. Em outras palavras, ele fala para a gente que, como a pressão permanece constante, a relação entre força e área também permanece. Isso é bem interessante, por quê? Porque com uma pequena força aplicada numa área pequena, eu posso exercer uma força grande aplicada em uma área maior, como, por exemplo, usado em oficinas, transmitido força através daqueles equipamentos que você consegue empurrar de forma bem simples, através de pressão, e levantar, por exemplo, um carro, usando a hidráulica como meio de digamos assim, como uma ferramenta apropriada. Tudo tranquilo? Então, a gente pode fazer o uso dessa tecnologia usando muita física por trás desse conceito. Então, o princípio de Pascal estabelece essa relação para a gente. O outro princípio é o de Arquimedes, que diz para a gente que, em virtude do surgimento de uma força vertical para cima, exercida pelo líquido, quando um líquido está submerso quando um objeto está dentro de um líquido, existe uma força, tá, vertical para cima, que nós denominamos empuxo, tá bom? Vai ter a força que é aplicada para baixo, que seria o peso, e essa força contrária seria o empuxo, que em algumas situações, dependendo da densidade do objeto e dependendo da densidade do líquido também, o objeto ele pode estar flutuando, ele pode estar parcialmente submerso ou ele pode estar totalmente submerso, tá? Quando o corpo está totalmente ou parcialmente mergulhado em um líquido, atua sobre ele uma força vertical para cima, que é igual ao peso do líquido deslocado. Tá? Essa força para cima nós chamamos de empuxo, que é dado por densidade do líquido, volume do recipiente, vezes a gravidade. Tá? Então aqui nós temos aqui a pressão, pressão não, esse aqui é o peso do líquido deslocado, esse aqui é o objeto que foi colocado na água, ele vai fazer com que a água aumente seu volume aqui dentro, né? Aumente, entre aspas, né? O volume vai aumentar dentro do recipiente, quando a água chegar nessa altura, ela vai descer para cá, através do teorema de Stevens, e aí é aplicada essa lei, tá? E aí nós vamos resolver essa questão, esse último exercício da aula de hoje, com base nesses princípios, tá? Olha só. Para medir a pressão P exercida por um gás contido num recipiente, utilizou-se um manômetro de mercúrio, obtendo-se os valores indicados na figura, tá? Então nós temos aqui 20 milímetros, 170 milímetros, e aqui está falando para a gente que a substância escura aqui é o mercúrio, tá? Aqui nós temos o gás. Manômetro é um instrumento que mede pressão. A pressão atmosférica local, medida por um barômetro, indicava 750 milímetros de mercúrio. Lembre-se que isso aqui vai ser equivalente a 75 centímetros de mercúrio, tá? É só você dividir por 10. Aí ele pede qual que é o valor de P em milímetros de mercúrio, tá? Ou seja, ele quer saber qual que é a pressão do gás. O que a gente vai fazer aqui é só a gente lembrar, a pressão do gás é igual à pressão atmosférica mais a pressão do mercúrio, tá? E aí é só a gente observar o seguinte, a pressão atmosférica, de acordo com a questão, é de 750 milímetros de mercúrio, tá? Eu não vou usar o 75 porque a resposta está em milímetros. E ele diz que a pressão do mercúrio, ou melhor, a gente tem que descobrir qual é a pressão do mercúrio. Lembre-se que a pressão do mercúrio ela é igual aos centímetros de mercúrio, ou aos milímetros, nesse caso, de mercúrio, deslocado, tá?
Então, é isso que significa a pressão do mercúrio. Então, observe, aqui nós temos 20 centímetros. Então, o mercúrio que foi deslocado foi 170, só que menos os 20, o deslocado vai ser, então, 150. Então, vem aqui e coloco 150. Logo, somando esses dois resultados, o resultado vai dar 900 milímetros de mercúrio, alternativa D. Esse é o princípio que nós estamos utilizando aqui atrás, tá bom? Espero que todos tenham compreendido esse vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato, deixe aí nos comentários e até a próxima. Falou, pessoal!